Olá, esse é o Planisfério do Atlas Educacional. Para quem não conhece, convido a acessar o Atlas Educacional do portal e na seção Atlas Interativo acessar o Planisfério. Para quem já navegou pelo Atlas Interativo, inclusive pelo Planisfério, sabe que se clicarmos na aba e selecionarmos os itens disponíveis, podemos interagir com as informações do mapa. Hoje nós vamos trabalhar com o item político e continentes. Observe o planisfério. Qual continente ocupa um lugar de destaque, ou melhor, que é cortado tanto pelo Equador como pelo meridiano de Greenwich, ambas linhas principais de 0 graus? Muito bem. A África, ela ocupa esse ponto central. Mas você já parou para refletir por que o Equador e o Greenwich são considerados linhas principais? E por que seguimos essa convenção de que a África deve estar no centro do planisfério e não adotamos qualquer outro continente ou país como centro? O Equador, como você já estudou, é a linha que divide a Terra em 2 hemisférios. Quais são esses hemisférios? Relembrando, hemisfério norte e o hemisfério sul. Ela também é a linha de maior diâmetro do planeta e a região de maior incidência dos raios solares. Então, levando em conta que ela é a linha de maior diâmetro, é o círculo máximo, e também a região de maior incidência dos raios solares, nós podemos dizer que a linha do Equador é uma linha natural. Por isso que ela é uma das linhas principais que definem o ponto central do planisfério, ok? Mas, e o meridiano de Greenwich? Vamos colocar aqui com outra cor. E o meridiano de Greenwich? Todos os meridianos são círculos máximos. Então, por que justamente o meridiano de Greenwich foi determinado como a linha principal, uma das linhas que determina o centro do planisfério? Para responder a pergunta, como foi determinado esse ponto, por que a África está no centro do planisfério, nós vamos acessar o conteúdo multimídia África, o centro do planisfério. No conteúdo multimídia África, o centro do planisfério, você vai encontrar informações sobre a linha do Equador, o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, diferentemente da linha do Equador, é uma linha criada pelo homem, ou seja, ela é uma obra dos homens. Por quê? Como eu já disse, todos os círculos, todos os meridianos são máximos. Eles cruzam a Terra de polo a polo. Então, por que o meridiano de Greenwich é o mais importante? Aí nós vamos voltar um pouco na história. E através da leitura do conteúdo multimídia, você irá entender que, devido ao momento histórico das trocas comerciais, no período das grandes navegações, onde era preciso normatizar e demarcar todo o globo, o meridiano de Greenwich foi escolhido porque a Inglaterra, naquele momento, tinha grandes poderes políticos
e econômicos. Tinha grandes poderes políticos, econômicos e também militares. Então, em uma convenção em Washington, essa convenção foi realizada em 1884, foi determinado que o meridiano de Greenwich, que passa pelo Observatório de Greenwich, na Inglaterra, seria o meridiano principal. E assim, essa convenção dura até hoje. Por quê? Porque essa convenção, ela fere todos os aparelhos de medição topográfica. Outra convenção que se originou do poder econômico, político e social da Europa foi a definição de qual planisfério estaria na parte superior. Observe aqui este mapinha. Então vamos aqui selecionar apenas o planisfério, o mapa do planisfério. Olhando este mapa e o globo que está do lado, eles estão errados? Qual a sua opinião? É errado trabalhar com o globo terrestre e o planisfério de cabeça para baixo? Não. Por que não? Não é errado trabalhar com o planisfério e o globo de cabeça para baixo? Porque, na verdade, nós não sabemos ou não temos a noção no espaço se a Terra está para cima ou para baixo. Então, tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul podem ocupar esse lugar de destaque no planisfério. Mas lembrem-se que hoje nós temos, aqui então só lembrando, nós estamos de cabeça para baixo, então aqui o sul e aqui o norte. Nós sabemos que hoje, atualmente, os mapas são usados de outra forma, o norte para cima e o sul para baixo. Mas que isso é uma convenção que se originou do poder econômico, político e social da Europa na época das grandes navegações, ok? Esta é uma atividade que possibilita a escolha de um meridiano e também de um hemisfério para formar um planisfério. Vai ser o seu planisfério. Como eu disse anteriormente, não é errado trabalhar com um continente ou um país no centro do planisfério, ou mesmo com o hemisfério norte e sul invertidos. Nós sabemos que isso é uma convenção que foi determinada pelo poder da Europa na época das grandes navegações. E ela permanece até hoje porque todos os aparelhos de medição são baseados nessa convenção. Então, imagine o transtorno mudar essa linha, essa demarcação, o ponto central do planisfério. Mas nós podemos fazer isso na atividade. Então, nós podemos escolher um meridiano principal. Vamos escolher aqui o meridiano de 60 graus, que vai passar pelo Brasil, né? Aqui pela América Latina. E eu quero que o sul seja o meu hemisfério que estará voltado para cima da linha do Equador. Vamos atualizar. Então, aqui o que vocês observam? Nós temos o Brasil, o meridiano principal, que não é o meridiano de Greenwich, e sim o de 60 graus, certo? E nós criamos um novo planisfério, onde o Brasil está no centro e o meridiano principal é o meridiano de 60 graus. Você pode escolher a opção imprimir esse planisfério. Vamos escolher um outro? Vamos limpar, voltar no início da atividade. Vamos escolher aqui o meridiano de 80 graus.
Dessa vez, o norte será a parte de cima. Então, nós temos qual continente no centro? Continente asiático. E o meridiano de 80 graus como a linha principal. Bom, aguardo você no chat para trocarmos ideias e informações sobre esse assunto. A África, o centro do planisfério, ou o Brasil, o centro do planisfério, o continente asiático como centro do planisfério. Aguardo você. Obrigada, até mais.